Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar um relato. É isso mesmo, turminha. Vão lá, curtam, compartilhem e mostrem para todas as pessoas a grandiosidade que tem conhecer o budismo. Vamos lá? Bom, eu recebi do Paulo um relato maravilhoso que ele fez na atividade e ele compartilhou comigo. Então ele começa assim: Hoje eu gostaria de compartilhar o meu relato de experiência e grande vitória que consegui através da minha prática budista. Durante a minha vida, eu sempre sonhei em poder estudar, me formar, ser bem-sucedido em uma profissão, porém, aparecia algo difícil e muito distante. Eu hoje acredito que tive duas vidas, uma antes de conhecer o budismo Nichiren e outra após a minha prática. Um sonho interrompido. Antes de começar a praticar, a minha vida era muito diferente. Trabalhava como ator, produtor e palhaço. Participei de alguns espetáculos teatrais e levava uma vida com esse foco. Sentia-me feliz. O teatro era algo que me realizava, adorava os palcos e o contato com outros atores. De repente, comecei a ter crises de choro. Os períodos na cama foram aumentando, comecei a faltar em alguns trabalhos e fui tomado pelo combo completo. Depressão, síndrome do pânico, alucinações, desnutrição, entre outras coisas. Inúmeras tentativas de suicídio. Muitas pessoas achavam que havia me entregado às drogas pela significativa perda de peso. A minha mente vagava em coisas distorcidas, dizia palavras desconexas e vivia constantemente em surto. Minha família queria me ajudar, mas ninguém entendia o que estava acontecendo e como lidar com aquilo tudo. Todos sofriam. Perdi o trabalho, minha casa, o meu relacionamento, perdi tudo. Não cheguei à situação de rua porque fui morar em um cômodo adaptado na casa da minha avó. O meu organismo não aceitava nenhuma medicação. Isso tudo aconteceu em 2011 e até 2014 sofria com tudo isso. Em 2014 tive um grande surto, fiquei 2 dias andando pelas ruas e chorando sem parar. Fui internado e fiquei 15 dias internado em um hospital psiquiátrico para me recuperar. Um convite que mudou a minha vida. Depois do surto, eu vivia uma vida sem propósito. Havia perdido a minha fé, passava os dias dopado, tomando 6 medicações. Só se levantava da cama para comer ou beber água. Tomar um banho era uma verdadeira luta. Pensava em tirar a própria vida todos os dias, porque era muito doloroso viver. Em 2015, uma grande amiga da família, a Nívia, comentou sobre as reuniões da Gakkai. Mesmo sem entender muito o que era, resolvi aceitar o convite. A primeira reunião que participei achei tudo muito estranho. Oração em japonês, as danças. Porém, a alegria dos praticantes e o acolhimento que recebi me fez sentir algo diferente no coração. Me senti parte de uma verdadeira família. E de reunião em reunião, comecei a realizar 1 hora de Daimoku, o Nam-myoho Renge-kyo, de manhã e 1 hora à noite. Recebi o incentivo de um grande amigo, o Rafael. Durante 1 ano, frequentou todos os dias a minha casa para realizar 1 hora de Daimoku comigo. Foi um verdadeiro Buda me apoiando e me incentivando. A psiquiatra que me atendia não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu tive uma significativa melhora. Ela foi diminuindo os remédios e de 6 para 1. Uma grande vitória. Parecia que tinha nascido de novo. De repente recebi novos amigos que me apoiavam, acreditavam em mim e me incentivavam a viver a vida melhor, da minha melhor versão. Estava radiante de felicidade, um sentimento renovado de vitória. Havia prometido para mim mesmo que me formaria em serviço social,
e ajudaria o máximo de pessoas que eu pudesse, porém, não sabia como poderia fazer isso. Havia descoberto a fórmula da verdadeira felicidade, o Nammyo Horingekyo. Todos os dias eu buscava ler livros do Sensei e realizava 2 horas de Daimoku diários. Porém, a minha realidade estava muito difícil. O karma de desemprego manifestou-se duramente. Eu havia terminado o EJA e não tinha experiência em carteira assinada, só experiência na área artística, mas não queria retomar para a área artística, sentia não ter mais saúde para isso. Orava todos os dias para descobrir um propósito de vida maior. O meu coração sonhava em estudar serviço social. Algo em mim me dizia que era uma grande missão. Queria uma profissão que me permitisse fazer a diferença na vida das pessoas. Mesmo desafiando no Daimoku, nada mudava. A dificuldade não nos deixa escolher. Me candidatava a todo tipo de vaga de emprego: ajudante, vendedor, gari, faxineiro, lavador de carros. Ninguém me dava oportunidades. Em casa, a situação cada vez mais difícil, me sentia um peso por não poder ajudar financeiramente. A única coisa que me podia fazer naquele momento era orar mais e mais. Do lado da minha casa tinha um bar. O dono do bar me convidou para trabalhar 3 vezes na semana. Como não tinha encontrado uma coisa, acabei aceitando. Nesse período, fui testado pela vida de diversas maneiras. Recebia todo tipo de provocação, diversas humilhações. Era chamado de coisas pejorativas nesse bar, lidando com muitas situações constrangedoras e me mantendo firme e focado. Era constantemente chamado de vagabundo por não ter um emprego fixo. Louco pelo meu quadro de saúde, e resisti orando. Passei 3 anos procurando emprego e ninguém me dava uma oportunidade, e permaneci 3 anos trabalhando nesse bar. Um novo amanhecer. Depois de passar 3 anos trabalhando e enviando currículos no terceiro setor, recebi um grande benefício. Fui contratado como educador social para trabalhar em um centro temporário de acolhimento para pessoas com situação de rua e vulnerabilidade pela Associação Cultural Nossa Senhora das Graças. Depois de tudo isso que havia passado na minha vida, eu me reconheci em cada olhar dos irmãos em situações de rua e jurei oferecer o melhor do meu coração para auxiliá-los. Busquei muito por uma oportunidade. Agora ela estava nas minhas mãos, não poderia desperdiçar. No primeiro dia de trabalho como educador, me inscrevi na Faculdade de Serviço Social e jurei a mim mesmo que terminaria esse curso custasse o que custasse. Fui com muita sede para realizar o meu melhor. Auxiliei na construção de uma biblioteca arrecadando doações de livros, criei um grupo voluntário chamado Lotus Azul, onde realizávamos uma vez por semana uma festa de aniversário para os aniversariantes de cada mês, arrecadava doações de roupas, kits de higiene e cobertores. Um trabalho que me orgulho muito de ter realizado. Nesse mesmo período, iniciei outra faculdade também, a Faculdade de Pedagogia. Para quem nem sonhava fazer uma faculdade, eu estava fazendo logo 2. O meu trabalho era realizado durante a pandemia. A maioria das pessoas impossibilitada de trabalhar e eu trabalhando ainda mais. Mais um benefício da prática budista. Estávamos na pandemia, comércios fechados, centenas de famílias perdendo suas casas, o mundo sofria com um desconhecido vírus e ninguém sabia o que superar. E o que esperar? Eu já havia perdido 4 amigos para o vírus. Do outro lado, meu coração estava muito grato. Eu estava cursando 2 faculdades, tinha descoberto um propósito de vida e estava trabalhando em algo que realmente amava. Precisava fazer algo para retribuir essa grande boa sorte. Mesmo sabendo do grande risco que sofria, resolvi me voluntariar em 2 projetos do Instituto, Construir e na Ação contra a Fome. No Instituto Construir, nós mesmos preparávamos a alimentação e montávamos de 200 a 300 marmitex para serem distribuídas na região da Cracolândia. E no projeto Ação contra a Fome, auxiliava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes.
Eu realizava esses trabalhos com entusiasmo, recebia muito mais do que achava que estava doando, porque a energia do amor cura e transforma tudo. Eu estava na melhor fase profissional no centro temporário de acolhimento. Os projetos estavam provocando mudanças. Tínhamos montado um grupo de meditação e rodas de leituras. Construímos um ambiente pacífico e acolhedor para os irmãos em situação de rua. Porém, nada na vida é permanente. Havia chegado um direcionamento da prefeitura que rebaixava os nossos salários. A ONG, como não poderia rebaixar o salário da nossa carteira, optou por demitir todo o quadro de funcionários e contratar novos funcionários por um salário menor. Nós fomos pegos de surpresa. Muitos funcionários dependiam daquele trabalho para sustentarem suas famílias. Eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Porém, não existe oração sem resposta. Desafiei firme e forte no Daimoku. Enquanto estava cumprindo meu aviso prévio, uma amiga me convidou para trabalhar em um hotel social chamado K, Hotel Caravelas, pela Associação Beneficente Evangélica com Pessoas em Situação de Rua. Alguns dos acolhidos que atendia foram transferidos para esse hotel, e eles falavam muito bem do meu trabalho, e a gerente do hotel social pediu à minha amiga para me oferecer essa oportunidade de emprego. Já estava contratado, mesmo antes de cumprir o meu aviso prévio. É muita boa sorte. Nam-myoho Renge-kyo. Falecimento da minha avó. Desde criança sempre fui muito apegada à minha avó Deolinda. Cresci acompanhando-a na minha fase adulta, sempre fazia questão de estar perto dela. Nesse período minha avó faleceu. Uma parte de mim foi junto. Nós tínhamos uma promessa. Minha avó sempre falava que partiria somente após eu me formar. Falava isso desde que eu era criança e nem imaginava fazer uma faculdade. Ela quase conseguiu cumprir sua promessa. Mas o corpo debilitado pela idade não deixou. Foi um período de muita dor. Não conseguia focar nos estudos. A tristeza era muito grande. Nesse período fiquei de dupla DP, em 2 matérias e muitas lágrimas de saudade durante a noite. Antes mesmo de ser desligado do CTA, já tinha recebido um convite para atuar em um hotel social no centro de São Paulo chamado Caravelas. Estava realizando um trabalho muito significativo. Porém, após um mês de trabalho, fomos informados que a Associação Administrativa do Serviço tinha perdido o convênio com a prefeitura e todos nós seríamos desligados. Mais uma vez fui salvo pelos benefícios do Daimoku. Estava estagiando em um núcleo de convivência para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade chamado Projeto Revirar. Nesse mesmo período me convidaram para trabalhar e estagiar. Mesmo o salário sendo um pouco menor por estar mais perto de casa e poder estagiar no meu local de trabalho, acabei aceitando. Os benefícios do Daimoku sempre superam as nossas expectativas. O meu coração estava fechado para relacionamentos. Estava muito machucado e com foco somente no trabalho e nos estudos. Queria me formar em serviço social e pedagogia o mais rápido possível. Porém, o universo me presenteou com um amor, a Michele, que trouxe luz para o meu coração, me apoiando sempre na prática e em todos os momentos da minha vida. Eu nunca pensei que pudesse ser preenchido com tanto amor e amar tanto assim. Perseverando diante das adversidades. O núcleo de convivência onde trabalhava estava passando por momentos críticos e intensos. Estávamos exaustos, era uma grande demanda de trabalho para uma equipe muito reduzida. Eram atendidos entre 40 a 70 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade por dia, e éramos somente 3 funcionários. Como também estagiava, preenchia documentos, realizava encaminhamentos e tive a oportunidade de desenvolver as competências técnicas e práticas de um assistente social. Nesse mesmo período, estava me dedicando aos estudos e às atividades da Gakkai. Montei um grupo de Daimoku todas as sextas-feiras na minha casa. Estava oferecendo o meu máximo em todos os campos de atividade. No trabalho era visível o desgaste da equipe, o que gerava diversos conflitos e foi adoecendo o quadro de funcionários. Após 10 anos sem ter nenhuma crise, a minha doença manifestou-se novamente.
Tive a grande crise psiquiátrica e fui internado novamente. Só que dessa vez eu tinha o Namyo Horingekyo. O que levei 4 anos para superar através do Daimoku, superei em uma semana. Dessa vez tive o apoio da minha família, a Michelle. Pensei que ela fosse me abandonar depois de me ver em surto, mas pelo contrário. Não largou a minha mão em nenhum minuto. Os meus amigos da organização também me apoiaram. E não abandonei meus estudos. Segui firme em frente e forte com cada vez mais Daimoku. O meu estágio era realizado no meu local de trabalho. Chegava em casa e recitava o Daimoku, o Namyo Horingekyo, para transformar a situação em que vivia. Não sabia o que seria de mim. Se encontraria trabalho rápido? Como pagaria o aluguel? Como pagaria as minhas contas? 20 minutos depois, recebi uma ligação. Fiz entrevista e fui contratado. Na entrevista, eu comentei dos meus estágios. Nunca duvide dessa prática. O Namyo Horingekyo é como o rugido de um leão. Iniciei meu trabalho no Centro de Atenção Especial para Idosos, Morada Nova Luz. Aprendi muito com os idosos. O amor que recebi foi imenso e me motivou a oferecer o meu melhor a cada um deles. Realizei um grande trabalho com os idosos, desenvolvendo atividades sobre a cultura de paz, qualidade de vida, autoestima e realizo passeios culturais. Depois desses intensos 4 anos e 6 meses, consegui concluir a minha tão sonhada faculdade de serviço social e ainda concluí uma pós-graduação de trabalho social com famílias, sociedade e comunidade. Pode parecer uma pequena vitória para alguns, mas para mim é uma grande vitória. Um mês após concluir a minha formação, comecei a trabalhar em um centro de acolhimento chamado Arsenal da Esperança, como uma assistente social. O sonho virou realidade. Eu nem acreditava que depois de toda essa trajetória havia finalmente conseguido. Foi uma grande vitória. A realização do Namyo Horingekyo havia mudado a minha vida. Um dia, na minha primeira crise, um psiquiatra do CAP disse para minha mãe que eu e o meu cérebro nunca mais voltariam ao normal. Eu não concordei com ele e decidi construir uma história de vitória na minha vida. Ele tinha razão. O meu cérebro nunca mais voltou ao normal. Ele expandiu-se. Ficou muito melhor através da realização do Namyo Horingekyo. A minha mãe sempre esteve ao meu lado, me apoiou nos momentos de dor, me incentivou nos momentos de dúvidas e me sacudiu nos períodos de fraqueza. Sempre foi um grande exemplo para mim e alguém que admiro muito. Quando achei que a vida não poderia mais me surpreender, os meus pais, depois de um longo período separados, resolveram casar-se novamente. Foi um momento de muita alegria e felicidade. Eu quero expressar a minha gratidão ao mestre Daisaku Ikeda por ressignificar a minha vida através de seus ensinamentos. Quero agradecer a Nívia por acreditar em meu estado de Buda e me convidar para fazer parte dessa linda família que é a Gakkai. Sendo uma verdadeira amiga. Estando do meu lado nos dias mais escuros da minha vida e sempre acreditando em mim. Agradecer a comunidade Vila Graciosa, que é uma grande família. Todos da comunidade sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado. Eu quero encerrar esse relato com um trecho de um poema de Sensei que sempre foi uma bússola norteadora nos meus momentos de dificuldades. Sempre que leio, respiro e sigo em frente. Não faz mal que seja pouco. O que importa é que o avanço de hoje seja maior que o de ontem. Que nossos passos de amanhã sejam mais largos que os de hoje. Atuem agora e vivam o presente, com a certeza de que neste exato instante está se erguendo o futuro. Deixem seus méritos gravados na história de suas contínuas vitórias. A dificuldade no momento presente será a glória em seu futuro. Daisaku Ikeda.